Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho nacional do gênero de super-heróis. Publicação da Script Editora, eu estou falando de Astrogênesis Potestade. Publicação encadernada. Eu tenho em mãos aqui o boneco, que basicamente é uma amostra que a gráfica envia para a editora para que ela faça as correções que ela acha devida. A Script me encaminhou o material para que eu pudesse ler e resenhar para vocês. Então essa não é a versão final, ainda que obviamente seja muito próxima disso. Mas, por exemplo, aqui eu lendo a publicação, tem uns cortes um pouco muito próximos de balões de textos, comendo ali uma letra. Também aqui, próximo da lombada, né? A margem está muito próxima aí, alguns textos que estão aqui no cantinho, você tem que abrir bem a edição, correções que devem ser feitas aí para o produto final, para chegar com melhor qualidade para você que eventualmente financiou no Catarse ou que venha comprar esse produto que está em pré-venda no site da Amazon. Bom, nós temos aqui um material com acabamento gráfico muito bacana, eu adorei esta sobrecapa, a arte, galera, é sensacional, sem exagero, olha isso. É o JL Padilha que faz a arte, tanto da capa, das capas, tem várias capas ali que estão compiladas dentro da publicação, como dessa sobrecapa, contendo os roteiros de Douglas Freitas. Nós temos aqui a própria edição com essa belíssima arte de capa, uma homenagem àquela do Quarteto Fantástico desenhada pelo Jack Kirby, né? O Galactus aqui, o Surfista Prateado. É uma publicação que conta com capa cartonada, orelhinhas, papel couché de boa gramatura, mais de 200 páginas e o preço de R$ 89,90. Como eu mencionei, está com desconto nessa pré-venda, não sei se é de 30% ou 25%, o link está na descrição desse vídeo. Bom, galera, nós temos aqui uma publicação muito bem feita que mostra todo o amor que o Douglas Freitas tem em relação ao gênero de super-heróis, principalmente Marvel e DC Comics, ali da década de 90. Então ele se inspirou muito, né, nos super-heróis Marvel e DC, além de livros de ficção científica, como Eram os Deuses Astronautas, e coisas relacionadas a OVNIs, a vida fora da Terra. Então o leitor vai captar as diversas referências e inspirações que o autor coloca dentro dessa obra. Porém, não se trata de uma concha de retalhos, né? Simplesmente inspirações e referências colocadas de forma aleatória dentro da obra para satisfazer o leitor com uma punhetação nostálgica das histórias de quadrinhos de super-heróis Marvel e DC Comics. Não! O Douglas ele consegue contar uma história própria, desenvolver uma trama onde ele até muda o conceito de determinados personagens aí que foram inspirados para servirem dentro dessa trama. Então, apesar de, por exemplo, nós temos aqui a personagem conhecida como Mãe, que é uma devoradora de mundos, ele coloca mais alguns detalhes que a diferenciam, né, do Galactus, o personagem aí da Marvel Comics. Da mesma forma, você tem aqui o Ganímedes, que é obviamente inspirado no Surfista Prateado. Então ele vai fazendo ali modificações no conceito desses personagens para servir a trama que ele elaborou, utilizando conceitos da ufologia de forma a criar aquela reflexão, né, da onde surgiu a vida no planeta Terra. Seria um meteoro onde continha ali algum ser vivo, a vida se desenvolveu de forma natural através da evolução dentro do planeta, ou seriam alienígenas que vieram para cá e desenvolveram, né, a raça humana. Enfim, ele vai fazer uma abordagem realmente interessante, utilizando, né, dessas ideias da ficção científica em relação a nós estamos sozinhos no universo, o quanto que eventualmente essas histórias de abdução elas são reais ou não são. E o Douglas vai desenvolver essas ideias de forma muito orgânica dentro da publicação. Ele vai utilizar 4 frentes para narrar essa história. Uma delas é da mãe, né, que basicamente ela
coloca a vida nos planetas, é como ela fosse uma semeadora, e em um determinado momento ela vai fazer a colheita, ou seja, ela vai destruir esses planetas. Acontece que alguns planetas não são destruídos, e isso ainda é uma incógnita. Existe também uma Bíblia cósmica que tenta explicar um pouquinho sobre a mãe e a função dela, né, dentro do universo. Existe também uma divisão, né, entre pensadores, que inclusive gerou a Guerra dos Panteões, onde as pessoas não questionam a mãe e têm ela como a maior divindade do universo, e outros que a olham simplesmente como um outro ser, obviamente mega poderoso, mas ainda assim não uma divindade, apenas um outro ser. Temos também a história da Gianni, que é uma ufóloga que acredita ter sido abduzida. Ela é uma escritora de bastante sucesso, muito respeitada no meio da ufologia. Há também o Major Petrus, que é fruto de experimentos e aprimoramentos. Ele é um líder bélico, um cara de sangue frio, que basicamente tem na sua mente, ou como programação, combater a mãe, que, como eu já mencionei, é uma destruidora de planetas. Por fim, nós temos aqueles fatos estranhos, misteriosos que aconteceram no planeta Terra e que obviamente são correlacionados aí a ações alienígenas. Então é utilizando essas 4 frentes que ele vai construindo a história de forma que mais próximo do final tudo comece a se encaixar e de forma, como eu mencionei, bem orgânica. O Douglas Freitas aqui, eu senti que amadureceu bastante como autor. Talvez por ele ser um grande fã de super-heróis, ele se sentiu bem à vontade na hora de escrever essa história. Nós temos aqui, no início da publicação, um texto bem legal, né, da Gianni, que é personagem aqui da história, comentando um pouquinho, né, sobre a ideia dos alienígenas e fazendo aqui aquelas correlações que existem em relação aos povos mais antigos, né? As imagens, o que significaria isso? A chave cósmica que eventualmente vários povos que estavam em locais distantes carregavam, né? Tudo muito misterioso. Aqueles desenhos maias e incas, onde parece até uma espécie de espaçonave, onde estaria uma pessoa, ou talvez esse deus alienígena que veio ao planeta Terra. Então o Douglas consegue trazer esta ideia já abordada, né, em Deuses Eram Astronautas, para dentro do quadrinho, de forma a servir como um pano de fundo para o desenvolvimento da história. A arte do J.L. Padilha funciona muito bem dentro da publicação. Obviamente nós estamos falando aqui de um quadrinho de super-heróis, então é exatamente esse o estilo utilizado por ele, de comics, dentro da publicação. Então ele consegue ter uma narrativa bem dinâmica, aquelas cenas de combate, de ação, também os desenhos relacionados à parte de ficção científica, com as naves, o espaço. Tudo realmente é bem feito, inclusive em relação à criação e design ali de diversos personagens alienígenas que dão as caras aqui nessa trama. Porém, em um determinado capítulo, eu achei que a arte decaiu de qualidade, até parecia que era outro desenhista, mas de forma geral, a arte do J.L. Padilha funciona muito bem. Porém, eu tenho aqui algumas ressalvas em relação a 2 pontos da história, mas é algo que não vai comprometer a leitura, felizmente. Tem uma passagem ali que é muito breve, onde tem um posicionamento político, né, por parte do autor, e não é uma questão de concordância ou discordância com o que ele coloca, mas eu achei desnecessário, né? Não entendi exatamente por que aquilo ali. Ainda que tenha um tom mais irônico e até cômico, vamos dizer assim, eu achei realmente que era irrelevante para a publicação, então não havia necessidade de estar constando dentro da história, ela que é ambientada dentro ali dos anos 90. A outra passagem que me incomodou é quando a Gianni, que é a ufóloga, ela se refere ao seu adversário ali como macho escroto. Sério, essa frase macho escroto é tão bobinha, assim, é tão rasa, né, para tentar definir uma pessoa. É como se eventualmente eu lesse esse cara é sojado, esse cara é Nutella, sabe? Dentro de uma trama de super-heróis aqui que não tem exatamente uma relação com esse tipo de discussão, fica avulso, fica perdido
perdido dentro da história. Então, na verdade, são as duas coisas que me incomodaram, mas pontualmente, e que não influenciam na trama e dentro da história em si, que tem bastante qualidade. Eu realmente gostei muito desse trabalho do Douglas Freitas, a escrita dele está aprimorada, as ideias ali, a organização dessas ideias, como tudo foi colocado no papel, com a ajuda, obviamente, do desenhista J. Padilha e das cores do Zambi, tudo realmente funciona muito bem e é um material que, obviamente, terá continuação. Nós temos o desenvolvimento de um grande universo de super-heróis aqui nacionais, né? Então, se você eventualmente gostaria de ler história de quadrinhos nacionais do gênero de super-heróis de qualidade, eu indico Astrogênesis Potestade. Foi um material realmente que me surpreendeu muito positivamente, não só pela questão das referências, do easter egg, mas a história construída pelo Douglas, né? Realmente funciona tudo muito bem. Além disso, galera, nós temos aqui as capas de várias edições, inclusive as próprias letras do título, né? Elas acompanham a capa. Essa aqui é de Guerras Secretas 2. Você tem aqui até no início da publicação, deixa eu ver se eu acho, ó. Essa aqui é dos Eternos, né? Olha só. Então são várias homenagens. Ao final aqui também tem os extras, que são bem legais. Aqui os comentários e easter eggs, ó, a capa aqui dos Eternos. De Arma X, aquela do Quarteto Fantástico que eu mencionei. Tudo feito de maneira muito respeitosa e sem ofender, obviamente, a inteligência do leitor. Então, galera, que nota que eu dou para Astrogênesis? Eu dou a nota entre 8,5 e nota 9. Eu realmente gostei da publicação, um quadrinho de super-heróis assim, legal, divertido e considerando, né, que é uma história que se passa no Brasil, que ainda que traga ali inspirações e referências de heróis Marvel e DC, consegue funcionar de maneira independente, de forma própria dentro dessa publicação. Então fica a dica para vocês, gostei aí desse material, até porque eu também curto bastante essas ideias dos deuses eram astronautas e tudo mais. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, ficamos até a próxima e fui!